Não, e é impressionante como a inflação no país coloca uma bola de ferro no pé de quem é assalariado ganha menos no país, né? Porque proporcionalmente o impacto na renda é absurdamente grande, né? Agora, como você fala de educação financeira, você acha que entender de dinheiro no Brasil ainda, você acha que é um tabu para o brasileiro? O brasileiro tem crenças muito negativas quanto ao dinheiro e destinadas até contra os alvos errados. Uhum. Porque, até novamente citando esse mesmo exemplo que você deu da inflação afetar mais o mais pobre. Quantas vezes não vimos sair na mídia aí que na pandemia os ricos ficaram mais ricos e os pobres ficaram mais pobres? A pessoa fala, isso é um absurdo, né? Uhum. Tá, então vamos pegar o exemplo da inflação. Inflação, a gente pode entender, para a escola austríaca é a consequência, mas para algumas outras é simplesmente o que ela é, como uma alta generalizada dos preços. Tudo subindo de preço. É o pão subindo de preço, é o feijão, é a gasolina, são os imóveis, são os ativos financeiros. Então, uma alta generalizada. Se tudo sobe de preço, eu, por exemplo, que hoje, felizmente, tenho uma condição financeira boa, eu vou ter que gastar mais para comer. Só que o que eu gasto com comida é 5% do que eu ganho no mês. Quase tudo eu vou investir. Aí quando eu invisto, o terreno que eu comprei está valendo mais. A criptomoeda que eu comprei está valendo mais em reais, porque o real vale menos agora. As ações estão valendo mais no geral. Fundo imobiliário está valendo mais também. Por mais que tenha tido uma queda, tende a retornar com o tempo, né? Porque as empresas têm um poder de remarcação de preços. A Ambev chega e fala, a cerveja era 2, agora é 2,50. Ela vai e consegue fazer isso, né? Porque ela tem uma boa parte do mercado. Então veja que, embora eu seja afetado pela inflação, eu fico mais rico, porque quase tudo que eu tenho tá valendo mais também. E como eu gasto muito pouco para consumir e tenho muito patrimônio, eu fico mais rico por conta da inflação. A classe média gasta mais e tem menos patrimônio. Então ela fica meio protegida ali, né? Embora sofra. Porque tem um patrimônio. Exatamente, o patrimônio sobe de preço. Agora o pobre não tem patrimônio e tudo que ele ganha, ele vai consumir no mercado. Só que no mercado o preço das coisas aumentou 20%. E o custo do dinheiro, né? Dívida. Pois é, e a dívida, quando vem a inflação, depois vai aumentar juros, a dívida sobe. E tem o cara que, por não entender de finanças, o que ele fez no passado? Ele queria comprar a casa dele. Ele viu que os juros baixaram. Ele falou, vou financiar. Só que na hora de financiar, ele tinha lá, você vai pagar 7%, ou você pode ter uma taxinha de 6,8% mais uma correçãozinha, ou você pode pagar 3% mais IPCA. Aí o cara pensou, nossa, 3%. O que é o IPCA? IPCA é a inflação, mas tá baixinha. A inflação tá em 4%. Ele pensa, essa é a melhor. Aí se ele pegou essa, agora é 3% mais 10% da inflação. Exato. E teve cara que fez isso não com o IPCA, fez isso com o IGPM. O IGPM tá em uns 16, chegou a bater mais de 20. Arrebentou o cara, porque ele não entende do dinheiro. E quando ele arrebenta o cara, ele pensa, se inflação é aumento de preço, quem que aumenta preço? É o comerciante, não é? Então ele fica bravo com um cara que na verdade vai resolver o problema. Porque quanto mais gente produzindo, é mais oferta de bens e serviços. Quanto mais oferta, menor tende a ser os preços, pô. Pela competição vai ficando menor. É fácil ele vender, né? O ativo, às vezes, fazer dinheiro. Né? E o pessoal não vê que a inflação afeta também até a percepção das pessoas, que elas veem assim, alguém fala, vamos privatizar alguma coisa, ou deixa as empresas aéreas venderem a bagagem à parte, que vai ficar mais barata a passagem. Aí passa 3 anos, o cara fala, ficou mais caro. É lógico, a inflação vai deixar tudo mais caro. Não vai ficar mais barato. A inflação vai fazer os preços aumentarem. Pô. Na verdade, o seu dissídio vai ser, teoricamente, reajustado também. Ou, com azar, você não vai ter reajuste, você vai ficar mais pobre indiretamente. Você pensa que vai ficar a mesma coisa, mas não vai, né? E é engraçado, cara, esse negócio da educação financeira, porque a gente está falando primeiro simplesmente da gestão financeira de um cara deixar de ser deficitário para ser superavitário. Começa por aí, né? Você acabou de falar de inflação, não é claro na cabeça das pessoas ter dimensão do valor do dinheiro, porque falta muito, muito mais. As pessoas não têm o básico. Sentou nessa cadeira aí, há 2 semanas atrás, o Preto Zezé, que é o presidente da CUFA, falou, cara, de vez em quando vem aqui na favela alguém me oferecer um projeto de educação financeira, a pessoa não tem renda. Então não adianta chegar aqui, para mim, propor um projeto de educação financeira, sendo que as pessoas não têm por que aprender ainda, porque não tem renda, entendeu? Então, assim, eu acho que a educação financeira é o futuro, mas eu acho que o problema do Brasil é que antes da financeira tem a educação, que não é boa. Também tem isso. A educação financeira é uma extensão da educação. Se o cara não sabe fazer conta, se o cara não... exatamente. Exato. Não tem educação. Não, mas é que assim, não tem o que aprender porque não tem ainda renda.
Entendeu? Não tem, o cara não tem... Para ele o que vale ali, ele tá buscando um prato de comida. Não, então, entendo, mas do outro lado, eu acho que existe uma coisa muito importante, até mencionando o que o Bruno falou no começo, na faculdade também aprendi isso. O meu professor na faculdade falava exatamente isso. A faculdade, a Facamp que eu fiz, era para você aprender a aprender. Então, às vezes, a educação financeira, por mais que ela não tenha um impacto real, imediato, ela vai abrir tantas portas para quem está aprendendo, de pensar com uma maneira diferente, falar assim, entendi, que eu acho que isso seria benéfico. Agora, se a gente tem, óbvio, um elo de onde a educação ainda não chegou, aí é complicado. Porque não tem como você explicar a educação financeira, tipo o Physics 2, se você não passou pelo Physics 1, né? Então, acho que esse que é o complicado. Ô Geiger, o meu ponto é o seguinte, cara. Nesses programas de assistencialismo do governo, os caras fizeram um estudo em larga escala e eles perceberam o seguinte. Tinha que deixar crianças em tempo integral nas escolas públicas. Por quê? O moleque ia lá, ele só aprendia e depois comia. Porque era servido o almoço e o lanche. Se você não come, velho, você não aprende, entendeu? Uhum. E quando a gente fala do problema real do Brasil, a gente tá falando disso, cara. A gente tá falando de pessoas que realmente estão na base da pirâmide e que, assim, tudo bem, a gente não tô eximindo aqui a pauta da educação financeira. Eu tô falando que existem coisas anteriores. Concordo, só que, por exemplo, você não acha que só não tô, pelo amor de Deus, não queria atrelar o assistencialismo, que é importante, não nesse nível, a algo... a uma prova ou algum teste, alguma performance. Mas imagina, por exemplo, que você fizesse o assistencialismo, tipo, R$1.000. Eu vou te dar R$1.000, só que se você cumprir essas 4 horas de educação para a sua vida. Tipo um Watch to Earn. O governo coloca lá R$1.000 em uma plataforma que você só vai adquirir ela depois que você consumir 4 horas de conteúdo. Mas eles fazem isso já. Não. Condiciona. O programa do Bolsa Família, eles condicionam a bolsa para a mãe, a matrícula de todos os filhos na escola, entendeu? Que é a educação, que é a base da educação. Por isso, estamos trabalhando no primeiro elo da equação para chegar na educação financeira. Sim, mas ainda assim o desempenho, eu tô falando do desempenho do moleque que entra numa escola, ele é outro se ele consegue aprender de barriga cheia. Sim. A pessoa que não está de barriga cheia não aprende nem educação financeira, nem matemática, nem português, nem história, nada. Esse é o problema do Brasil. Eu estou colocando um ponto porque talvez a gente tenha um consenso aqui, mas a gente tem que discutir em bases de realidade do país que a gente vive, meu. É isso, entendeu? Acho que é um problema um pouco mais amplo do que parece, assim. Concordo, só que num país que tem 200 milhões de pessoas, quando você está em 3 milhões de pessoas que fazem parte da Bolsa, você não está falando das pessoas que não têm dinheiro para comer. Você está falando que tem muita gente que não tem educação financeira e que deveria estar ajudando, por exemplo, a classe média a ter mais dinheiro, mais renda, para que a classe média ajudasse a classe que vem em abaixo a crescer. Acho que esse é o ponto da educação financeira. Aí eu concordo. O nível de investidores que a gente tem aqui é muito aquém de outros países. E para empreender, você só tem dificuldades, né? No Brasil. Mas veja que a gente está fadado a ter empreendimentos de baixo sucesso, pô. Se a gente tem uma população financeiramente pouco educada e um sistema para empreender altamente complexo, qual é a chance de dar certo? E com um sócio obrigatório em todas as empresas, que é o governo. Pois é. E esse é um ponto que eu queria comentar, Diego, porque a gente tem no Brasil hoje pessoas que ainda passam fome. Claro, 19 milhões. O que é terrível, pô. E aí, o meu questionamento que fica se tem gente passando fome, por que a gente está cobrando imposto sobre o preço da comida? A gente está impondo o custo da estrutura estatal sobre aquele cara que é menos capaz de aguentar esse custo. Não, e uma carga tributária sobre o consumo ali completamente desigual para quem ainda está na base, né? Eu vou dar um exemplo aqui, pensando até em questão de renda e de emprego, arredondando números, né? Porque o salário mínimo é mais alto que isso. Mas vamos supor que vocês quisessem contratar alguém aqui no Flow só para, sei lá, fazer uma coisa muito básica ao longo do mês. Não sei, fazer uma faxina no banheiro, de maneira fixa. E aí você quer pagar um salário de R$1.000 para essa pessoa, né? Considerando que seria o mínimo. Uhum. Só que para pagar 1.000, a gente sabe que, olha, vai ter que uma série de outras imposições aqui. Separar dinheiro para o 13º, férias, FGTS, INSS. Então, todo esse custo fica aí, varia de como a empresa funciona, né? Algumas vão ter um custo maior, outras menor, se for do Simples, etc. Mas é quase o dobro muitas vezes. Por aí. Então, vamos colocar aí que fica 2.000. Só que ninguém faz caridade. Você quer que essa pessoa trabalhe para você produzindo mais do que ela custa.
Nesse caso do banheiro, não dá para dar um exemplo muito bom, mas se fosse um vendedor, você vai pagar 1.000 para esse cara, mas vou provisionar 2.000, você sabe que ele tem que te dar mais de 2.000 de retorno. Claro. E empresas do Simples Nacional, por exemplo, elas são tributadas sobre a receita. Tem aquele negócio, quero pagar muito imposto porque quer dizer que eu estou ganhando dinheiro. Se você foi uma empresa do Simples, não. Se você faturou 100.000, mas gastou 110.000, teve prejuízo, vai pagar imposto sobre 100.000 do mesmo jeito. Então vamos supor que o imposto fosse de 20%. Você tem que fazer esse cara vender 2.500, tira os 20%, 500 vai para o governo, sobra os 2.000, que é o que ele te custa, para ele receber 1.000. Só que quando ele vai consumir dos R$1.000, né? Ele não vai investir, só ganha 1.000, pô. Ele vai consumir tudo. Aí ele vai consumir carne. Qual é o imposto na carne? Uns 30 e poucos %. Ele vai consumir água mineral, porque não tem saneamento básico onde ele mora. Aí água também, na casa dos 30%. Vai comprar macarrão, vai comprar arroz. Você vê na média, tudo tem muito imposto. Vai pagar a conta de luz, tem imposto. Gasolina é imposto pra caramba, pô. Dobra o preço do combustível. Sim. E gasolina e luz são insumo pra fazer tudo que a gente faz no Brasil. Então veja como a gente encarece o preço de tudo e quem arca com esse custo, principalmente, é o pobre. Porque a gente consegue pagar tranquilo esse custo. A gente tem dinheiro, pô. Agora o pobre, ele ganha pouco, ele paga caro em tudo que ele vai fazer, não sobra nada pra ele investir e se proteger da inflação e os preços estão subindo ano após ano. Então, a gente está condenando da maneira que o sistema tributário funciona hoje no Brasil, o pobre vai ficar cada vez mais pobre. E o rico, ele aprende a trabalhar com o dinheiro e ele começa a se safar da inflação. Sim. Legal. Sim. Que legal.